Olá, queridos alunos, retornando ao nosso trabalho de compreendendo a doutrina espírita e com muito carinho dedicamos a todos vocês no sentido de levantar os nossos véus da ignorância para que possamos compreender as verdades que o mundo espiritual nos oferece. E vamos continuar com a lei divina ou natural, especificamente o bem e o mal, no capítulo 1º, parte 3ª do Livro dos Espíritos, começando na questão 639, é para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento daquilo que vamos abordar. E como de costume, sempre fazemos a seguinte pergunta, para que possam pensar, refletir e ao final tentamos responder nossa colocação para todos vocês. Pode o homem resistir ao mal? Será que ele será arrastado e não resistir ao mal por qualquer outra questão como justificativa para aderir ao mal? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens. E se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então, continuando o assunto, bem e o mal, ele nos adverte que o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Só é o causador? Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então não basta você só praticar, mas se você colabora de alguma forma ou deixa aquilo acontecer, exatamente. Também tem As responsabilidade. minhas omissões, o meu silêncio, aquela ideia, sou espírita, eu não vou confrontar com ninguém e permito que o mal ocorra, que permito que a transgressão ocorra, é claro que eu serei responsabilizado pelas minhas omissões. O Mestre Jesus jamais foi omisso, foi pacífico, mas omisso jamais. Então aquele irmão que no silêncio não se opõe à transgressão, que não se opõe à injustiça, responderá pelo mal que permitiu realizar-se. Então é muito comum assistirmos injustiças em grupos, principalmente grandes grupos, e o irmão cala-se com a ideia de ser pacífico. Não vou me meter nisso porque eu sou um ser pacífico. Na verdade, você não é um pacífico, você é um omisso. E a omissão, sim, essa precisa ser advertida para que compreenda que é um praticante do mal tanto quanto o autor direto do mal. Então o homem pode até não ser o autor do mal, mas no momento em que se compraz, tolera, omite-se, passa a ser responsável como se autor fosse. E olha que abrangência que diz esse texto. Se compraz, ou seja, fica feliz com a infelicidade do outro, ou com que o mal tenha acontecido para o outro. Tolera, ou seja, não faz nada a respeito, se omite, até sente prazer com aquilo. E também aquele que não faz de uma forma mais grosseira, não coloca a mão na massa, mas também arquiteta, planeja e deixa aquilo tudo acontecer, também é responsabilizado por esse mal. Porque sim, é muito comum pessoas julgarem que não são praticantes do mal diante de um mal que está assistindo, diante de um mal que está observando. É claro que as nossas leis diz que determinadas categorias têm o dever de, o outro pode. Só que na doutrina espírita essa ideia não é bem assim. Todos nós temos o dever de combater o mal, de combater as transgressões, de combater o infortúnio dos pequeninos quando são atacados por aqueles que detêm uma posição mais elevada. Todos nós temos esse dever e esse silêncio, essa omissão, é claro que vai me colocar no patamar de coautor daquele delito, daquela infração, daquela agressão que estamos assistindo. Quantas e quantas vezes observamos injustiças praticadas por uma série de pessoas que ocupam uma posição mais elevada em determinada organização e nos silenciamos. Não, eu não posso atacar, eu não posso contrariar, eu não posso combater aquele mal, aquela transgressão, porque eu vou perder minha posição social,
porque eu vou perder a minha colocação dentro daquele organismo, porque eu vou perder meu crachá, que é tão importante aquele crachá para o indivíduo, então ele vai perder, e aí ele não se opõe àquela injustiça e deixa o pequenino sofrer toda a sorte, toda a amargor, todo o ataque, lembrando que aquele pequenino, ele não tem meios de se defender, muitas das vezes ele não tem nem argumentos para se defender, e ele vai sofrer toda aquela pressão, todos aqueles ataques praticados pelo autor do mal, e eu assisto aquela transgressão. Isso é omissão. Nunca esqueçam o que o Mestre Jesus nos ensinou. Eu preciso ser pacífico, eu não posso ser passivo. E nesse caso, quando eu assisto, eu sou passivo, eu não sou pacífico. Então a gente está notando aqui que essa questão do bem e do mal, ela está muito além do ato em si. Ela está também na intenção ou nas omissões. Então eu vejo algo, eu me calo, sei que aquilo está errado e eu não faço nada. Da mesma forma, quando eu vejo alguém fazendo e eu gostaria de fazer, mas eu não tenho coragem, eu me comprazo com aquela atitude. Então, a responsabilidade nossa vai muito além de pegar e efetivamente fazer algo. E sim no desejar, e sim no se satisfazer com aquela situação, ficar feliz com No insuflar. No insuflar. Então, está muito além da atitude. Está no nosso pensamento, na nossa intenção. E continuando, eles nos falam: outro sim, a virtude em resistir voluntariamente ao mal. Entretanto, se somente não o pratica por falta de ocasião, culpado se torna. Exatamente o que nós estamos falando. É virtuoso resistir ao mal? Sim. Mas quando eu assisto à prática do mal e me torno um ser passivo, na aceitação, em contemplar o mal, ali exige a minha responsabilidade também. E também a questão de, como foi falado aqui, de resistir porque eu quero resistir. O meu ímpeto gostaria de fazer algo, mas eu resisto àquele mal porque eu tenho a minha consciência de que é o certo a ser feito. É bem diferente de eu não fiz porque faltou oportunidade. Eu gostaria de ter feito, mas faltou oportunidade, eu não fiz. Não há resistência aí. Existe aí uma falta de oportunidade. É bem diferente de você resistir em fazer algo que você sabe que é prejudicial ao outro e vai ser prejudicial a você mesmo também. Então, lá na questão 642, ele também reforça essa ideia, nos dizendo: não é impune o homem que não pratica o mal. Oi? Como assim? Não é impune o homem que não pratica o mal? Então não basta só não praticar o mal. Aí ele continua: pois ao deixar de praticar o bem, também responde sobremaneira pelo ato da omissão. Então note, não basta dizer sou um ser que não pratica o mal. Ah, então você é bonzinho? Não! Se você não combate o mal, se você não luta contra o mal, mal você é também. Mal você pratica também. Algumas vezes as pessoas nos dizem: eu não pratico o mal, então eu sou uma pessoa de bem. Não, não é isso que está dizendo. Você não pratica o mal, mas também não pratica o bem. Você é um ser omisso. Você será cobrado essa atitude sua de omissão. Então não lhe serve de excludente sua posição social para a negativa de fazer o bem, posto que pode lhe faltar meios de ser caridoso materialmente, mas não lhe falta talento para ser útil e necessário, ofertando o seu concurso para obras que está a ser realizada. Então, o que ele está te dizendo? Eu posso não ter condições econômicas, mas eu tenho talentos que eu posso ofertar para o engrandecimento daquele projeto, para o engrandecimento daquele grupo. E quando eu me silencio, quando eu me escondo atrás de diversas desculpas, que sim, usamos uma série de desculpas para não realizar o bem, é claro que nós somos responsabilizados, é claro que nós seremos cobrados por essas atitudes. É claro que quando eu digo, não, eu não vou atender aquela determinada demanda porque eu não tenho condições de fazer. Como assim? E seus talentos? Não se está lhe cobrando condições econômicas, está lhe cobrando o seu trabalho, se está lhe cobrando a sua participação. Porque sim, algumas obras, alguns projetos têm como cunho principal o combate ao mal. E quando eu me excluo de estar somando, ombreando aquele grupo que defende, que está lutando para a permanência do bem, para o engrandecimento do bem, é claro que eu estou praticando o mal, sim, porque eu sou omisso, porque eu deixei de cumprir aquilo que estava ao meu alcance.
Era mais fácil dizer, explicar ou colocar a culpa em N situações para dizer que eu não vou me filiar a um determinado projeto, do que efetivamente eu somar, eu estar à frente no combate justo, no combate pontual contra o mal. Olha o que ele fala aqui nessa questão 642. Responderá por todo mal aquele que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, a responsabilidade é muito maior do que a gente pensa. Se eu não faço bem e ali resulta algum mal, eu também sou responsável por isso. E da mesma forma, ele fala que o fazer o bem é muito amplo. Então, realmente, às vezes você não tem condições de fazer o bem materialmente, de fazer a caridade material. Mas a caridade é muito além de dar uma esmola ou do saciar a fome de alguém. Ele diz aqui que fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, toda vez que você é requisitado e você diz não, você está deixando de praticar o bem. Toda vez que você se nega a se comprometer com algo, ou você se nega a fazer parte de algo que é bom para a coletividade, você está deixando de ser o bem. Toda vez que você nega o seu ouvido para alguém que está precisando desabafar, que está precisando jogar para fora toda uma angústia, todo um sentimento, você está deixando de fazer o bem. Então note-se que a caridade é muito maior que ajudar quem está precisando materialmente. E nós veremos mais à frente, nós falaremos sobre a caridade e vamos compreender como mal entendemos a caridade, como mal entendemos o amor, como mal entendemos ser humilde, enfim, tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, como nós compreendemos muito mal essa lição e que a doutrina espírita vem nos esclarecer, vem nos pontuar e mostrar os nossos equívocos nessa interpretação desses assuntos tão abrangente, tão extenso, para que possamos entender que a prática do bem ela é permanente. Mas no momento em que eu deixo de fazer o bem, eu estou concorrendo para o mal. E isso sim precisa ser combatido. Algumas vezes nos é perguntado, alguns líderes levaram a humanidade ao sofrimento. Eles tinham suas missões, não tenham dúvida, tinham um propósito da providência divina. Mas também tinha ali exemplos pontuais para que você resistisse àquele mal. No entanto, muitos aderiram àquele mal, muitos somaram àquele mal, muitos apoiaram e aplaudiram aquele mal. E aí você vai me perguntar, ele não tem responsabilidade? Claro que tem. Estava ao alcance dele a possibilidade de resistir ao mal, mas ele deixou, ele somou, ele amplificou aquele mal, ele aceitou pacificamente aquele mal. Logo, não diga que você não é responsável por aquele mal. Claro que você é. Não esqueça, o fato de um autor, por razões que desconhecemos, ser colocado naquele momento para realizar modificações através do mal, não exclui a minha responsabilidade de combatê-lo. Eu não estou te dizendo que você terá êxito, mas eu direi a você que é teu dever lutar para que aquele mal não seja amplificado. É teu dever lutar para que aquela injustiça não se perpetue. É seu dever lutar para que o pequenino não sofra as agruras, os ataques daquele que está a praticar o mal. Sim, porque algumas vezes, veremos mais à frente, também existe um propósito à ocorrência desse mal, que foge de nossa compreensão, mas se faz necessário, até porque quando ele eclode, ele realiza também avanços, progressos. Por incrível que pareça, o mal também atinge esse propósito quando tem uma determinação, digamos assim, da providência divina para que aquilo ocorra. Continuando na questão 644, o meio pode corromper o homem. Entretanto, conhecedor que o é, pela sua consciência da lei divina. Note, é uma lei que está gravada no nosso ser. Cabe a resistência ao mal, pois muitas das vezes é lançado naquele ambiente como prova para ser auferido o grau de sua resistência e fé. Então ele está nos dizendo que você pode estar no meio mal, mas como está dentro do seu ser, a lei divina, que você compreende o bem e o mal, você tem o dever de resistir. Não existe aquela ideia de, fui arrastado para o mal. Não, você não foi arrastado para o mal, você se permitiu ser arrastado para o mal. Algumas vezes, espíritos que resistiram bravamente ao arrastamento ao mal reencarnam em ambientes promíscuos
e viciosos, com a finalidade de ser agentes transformadores daqueles grupos. Então, espíritos são lançados, quando ele tem uma consciência, ele tem uma compreensão, são lançados nesses meios, né, um tanto quanto promíscuos, ambientes viciosos, né, que têm um propósito: consertar, corrigir, trabalhar aquele ambiente para transformá-lo, para auxiliar aqueles indivíduos a ter a compreensão. São semeadores do bem, que estarão sendo lançados em terras áridas para ali trabalhar aquela plantação e jogar a semente para que ela possa florir. Essa é a finalidade que algumas vezes somos questionados. Mas como assim um espírito bom lançado no meio do mal? Esse é o propósito: ir ao mal para disseminar o bem, para destruir aquela teia do mal, e não simplesmente pegar o mal e jogar debaixo do tapete, que muitas das vezes a sociedade o faz. Pegamos o mal da sociedade e encarceramos e jogamos debaixo do tapete nossa sujeira. Nós não estamos olhando. Então aquilo não existe. Claro que continua existindo. Qual é o seu dever? Tirar aquela sujeira debaixo do tapete, mergulhar naquela sujeira para limpar aquela sujeira, ir ao fundo do lodo para limpar, para purificar aquele lodo. É isso que esses espíritos honrosamente cumprem suas missões, né? E quando retornam, com certeza, têm o direito de ser chamado de filhos do Criador. Então existem casos sim em que espíritos são lançados em um meio vicioso para que ele possa ser testado ali se ele realmente não vai ceder àquele apelo. Sim, acontece. Porém, a doutrina nos adverte que existe sim arrastamento, porém irresistível não é. Então, se o espírito estiver bem convicto, com a sua consciência já aflorada, ele vai sim resistir àquele arrastamento. Então aquela história de eu fui porque o meio onde eu vivo todo mundo faz e eu tenho que fazer também. Não, isso é ceder ao arrastamento. Então você pode dizer não àquela situação. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que a doutrina ela é clara. Os espíritos são lançados ali, sim, mas para testarem a sua força de vontade, para mostrarem que eles realmente já evoluíram, que eles já aprenderam com aquela situação. Então o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Sim, fazer o bem, qual o mérito nisso? O mérito, ele reclama um sofrimento. Ou esqueceram que Jesus foi condenado por fazer o bem. Ou esqueceram que ele foi julgado e condenado por uma única razão: a prática do bem. A ignorância foi que matou o nosso mestre. Mas ele, ainda assim, continuou fazendo o bem. Ele sabia que tinha um preço elevado a pagar pela prática do bem. Mas ele não refutou a ideia de perder a sua vida material em benefício do bem e continuou praticando o bem. Tem um outro exemplo que também ilustra bem essa questão, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no óbolo da viúva, em que ela dá aquilo que lhe faz falta e não aquilo que ela tem de excedente. Ilustra bem esse caso, ou seja, na dificuldade de praticá-lo, você deixa de ter para compartilhar com o teu próximo. Você pega o que faria falta a você e divide com o próximo. Isso tem muito mais mérito do que dar o que você tem. E, reforçando, é exatamente isso que os Espíritos nos falam. Em melhor conta tem Deus ao pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Exatamente isso. Porque eu dar meu excesso significa eu dar o meu resto. Dividir o pouco que você tem, isso aí sim tem mérito. Quando num único pedaço de pão eu divido em tantas partes quanto forem os seus necessitados. Aí reside a bondade. Então, dessa feita, entendemos as razões por que o homem que se inclina à prática do bem raramente recebe a moeda da gratidão. Então, quando praticamos o bem, nós não temos que estar preocupados em ter gratidão. A prática do bem reclama a isenção de qualquer benefício. E quando eu recebo, ainda que seja um sorriso, ali eu já estou sendo pago pelo bem que fiz. E aquele que pratica o bem precisa entender que tudo que ele não vai receber é a gratidão. Tudo que ele não vai receber é o aplauso. Porque o aplauso, ele reclama a notoriedade daqueles que estão à volta dele para ovacioná-lo. Isso não é a prática do bem.
Quantas e quantas vezes assistimos pessoas fazendo caridade pelas ruas e fazendo selfie daquela dor do ser que está ali? Isso não é praticar o bem. Quando você dá alimento àquele pobre coitado que está na sarjeta e se projeta, ainda que seja para fazer uma projeção no seu meio social ou no seu grupo, olha, eu estou fazendo bem, você não está fazendo bem, porque você está esquecendo que quando você assim se comporta, você está agredindo aquele ser. Então é preciso compreendermos que fazer o bem não pode ofender o pequenino. Temos que ter cuidado, esse critério de ao fazer o bem, ao sermos caridosos, não propalar, não subir nos telhados, como o mestre nos falava, para propalar uma mensagem equivocada. O bem se faz em silêncio. Vamos falar mais a miúde sobre isso, né? E até mostrando esse cuidado que a gente tem que ter na hora de auxiliar, para que a gente não ofenda e não produza mais mal do que o mal que ele já está passando. Então, a lei divina se resume, pelo que a doutrina nos apresenta, em 10 itens. Mas existe um item importantíssimo. O item dessa lei, ou melhor, a lei maior, eu vou chamar a lei maior, a que o Mestre Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei maior. Se eu pegar todas as leis, não que elas não tenham importância, veremos a sua importância item a item, mas a lei maior, que o Cristo, não que tivesse revogado todas as outras, mas que trouxe sentido a todas as outras, foi esta, amar ao próximo como a si mesmo. E lá na questão 647, reforça essa ideia, onde nos fala, amar ao próximo encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais é muito vago, deixa um grande número de portas abertas à interpretação. Então, um dos grandes problemas do homem é da interpretação. E normalmente ao sabor da sua vontade. Exatamente, favorecendo o quê? Seus ideais, o seu pensamento. Então ele dá interpretações à lei que não comportaria interpretação, porque elas são claras. O homem, por interesses próprios, por atender às suas necessidades, interpreta aquela lei. E aí cometemos os nossos equívocos, cometemos os nossos deslizes, porque abrimos brechas, com exceção de, a lei não fala isso. A lei é pontual, amar o próximo como a si mesmo. Qual a interpretação que você pode dar nesta lei, diferente daquele sentido que o mestre nos apresentou, com exceção do meu inimigo, com exceção do vizinho que eu não gosto, com exceção daquele parente que me incomoda? É isso que diz a lei? Não! Ela é abrangente, ela te diz, ela te recomenda o amor na sua totalidade, o amor sem exceção, o amor sem regras para com o outro. É isso que ela te diz, mas os entendidos começam a fazer com exceção de... Ou então colocando, quem é o próximo? Quem é o próximo, né? O próximo é só aqueles que eu gosto, só aqueles que eu me dou bem, ou o próximo é aquele que está longe, aquele que eu não vejo, aquele que eu não gosto muito ou que eu não tenho muita afinidade com ele? Quem é o próximo? Então aí mostrando esse comportamento que nós normalmente temos de colocar exceções ou colocar senões em um texto que é claro. Ou seja, o próximo é qualquer um. E por isso a necessidade que se viu de esmiuçar essa lei divina. Então dividiu em partes para que a gente possa entender a sua grandiosidade. Então é importante compreendermos que a lei natural não comporta interpretações, ela não comporta pensamentos diferentes daquilo que textualmente ela está te apresentando. Essas interpretações são criações nossas para amalgamar aos nossos interesses, às nossas percepções e que comumente são equivocadas, porque quando utilizamos os nossos sentidos, nós pecamos, porque os nossos sentidos não são fontes seguras para exprimir a verdade. E aí, concluindo, lá na questão 648, ele vai nos apresentar a sequência dessas 10 leis, que nada mais são do que as leis dos 10 mandamentos. Ele nos fala, por fim, concluímos que, longe de exauriente encontrar-se a lei natural, a divisão em 10 partes torna mais compreensível para o homem, a saber, as leis da adoração, é a primeira lei, depois de trabalho, reprodução, conservação, destruição,
sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a que eu julgo a mais importante de todas essas leis, não que as leis divinas não sejam importantes, mas a mais importante, justiça, amor e caridade. E quando nós abordarmos essa parte, essa última lei, nós vamos perceber como equivocados estamos no sentido de justiça, como estamos equivocados no sentido do amor e da caridade. Tão bem apregoado pelo nosso mestre, tão bem ensinado pelo nosso mestre, em todos os recantos por onde passou, e que nós não compreendemos ainda nos dias de hoje. E ainda nos dias de hoje, damos interpretações equivocadas a essa lei. Entretanto, a última lei há que ser considerada como a mais importante por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Ou seja, olha a importância dessa lei. Justiça, amor e caridade. Nós teremos a oportunidade de secá-la especificamente para que a gente possa perceber quão longe estamos de nosso aprimoramento, de nossa evolução espiritual, por não compreendermos esta lei que eu chamo a lei maior, que deve ficar no coração de todos os homens e ser praticada diuturnamente. Então, cremos que conseguimos responder para você a pergunta que fizemos no início, se nós podemos resistir, não ser arrastado pelo mal. Sim, nós podemos resistir. Aliás, podemos não, devemos. Está no controle das nossas mãos as nossas vidas. Somos nós que somos o autor de nossa história. Somos nós que, ao permitirmos que o mal adentre em nossos corações, ao permitirmos que levantemos os estandartes do mal, nós nos tornamos seres mal. Então, cabe ao homem, cabe ao ser, lutar, resistir ao arrastamento do mal. Então, o mal é uma opção que eu faço. Se eu aceito, se eu permito, eu não fui arrastado pelo mal. Eu me permiti ser levado. Aliás, eu gostei da ideia de ir para a onda do mal. Levante-se contra o mal, lute contra o mal, porque cabe a você, e somente a você, essa resistência incondicional ao mal. Fique em paz, esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo encontro, falando em cada uma das leis. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós.